Oi, pessoal! Hoje o nosso estudo é sobre escalas de mapas. Vamos conhecer as definições, os tipos de escalas, quando ela é considerada pequena, média e grande, e vamos aprender a calcular a distância real entre dois pontos em um mapa. Bora! A escala é a relação entre a distância no mapa e a distância real. A escala, ela nos ajuda a entender qual o tamanho real de uma representação no papel. Por exemplo, se eu desenhar a minha mão em uma folha de papel, esse desenho estará na escala de 1:1, ou seja, 1 centímetro do desenho representa 1 centímetro da realidade, pois o desenho ele está em tamanho real. Mas eu não consigo representar em tamanho real uma sala com paredes de 5 metros de largura, pois a folha de papel ela é menor do que a sala. Nesse caso, a gente vai reduzir as dimensões reais das paredes, de modo que elas se ajustem a uma folha de papel, mantendo então a proporção de medidas em relação ao espaço original. Para fazer isso, precisamos saber converter as medidas de quilômetros para metros e de metros para centímetros, porque são as unidades de medida mais utilizadas. Para isso, a gente vai utilizar uma tabela de conversão. Essa tabela, então, é do sistema métrico decimal e ela começa com quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Para eu saber quanto que corresponde 1 quilômetro em metros, é muito fácil. Eu pego o primeiro número, que no caso é o número 1, e coloco lá dentro de quilômetro. A partir daí, eu vou preenchendo com zeros até chegar na unidade de medida que eu preciso, que no caso é metros. Então, eu vou colocar 3 zeros. Então, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Se eu preciso saber quanto que corresponde 200 metros em centímetros, eu coloco todo o número 200, porque eu tenho 200 metros, dentro ali da unidade do metro. E a partir de então, eu vou acrescentando zeros até chegar em centímetros. Então, 200 metros corresponde a 20.000 centímetros. Vamos estabelecer no nosso exemplo que cada centímetro no papel ele vai representar 20 centímetros na realidade. Então, nós estabelecemos a nossa escala. Nesse caso, a escala vai ser de 1:20. 1 centímetro no papel corresponde a 20 centímetros na realidade. Então, no nosso exemplo, a parede tem 5 metros. Quantos centímetros isso representa? Então, eu vou pegar o número 5, vou colocar lá onde corresponde a metro e vou encher de zeros até chegar em centímetros. Então, eu vou ter mais 2 zeros, isso significa que 5 metros é o mesmo que 500 centímetros. Cada parede tem 500 centímetros na realidade. Dessa forma, nós precisamos saber quantos centímetros nós vamos precisar para representar essa parede no mapa. Então, eu vou pegar os 500 centímetros, que representa o tamanho real dessa parede, e dividir pela escala que nós escolhemos, que é 20. Ou seja, cada centímetro no papel vai representar 20 centímetros na realidade. Então, 500 dividido por 20 corresponde a 25 centímetros. Então, eu vou desenhar 25 centímetros no meu papel para representar aquela parede de 5 metros que eu tenho na realidade. Então, só para vocês visualizarem, a linha de cima corresponde, então, aos centímetros que eu vou usar na minha folha de papel. E embaixo representa, então, quanto cada centímetro
ele vai representar na realidade. Então, ali, 1 centímetro corresponde a 20 centímetros na realidade. 9 centímetros corresponde ali a 180 centímetros na realidade. Até a gente chegar aos 25 centímetros, que vai fechar, então, os 500 centímetros, que é o mesmo que os 5 metros da realidade. Em relação aos tipos de escala, nós temos a escala numérica, que é aquela que indica quantos centímetros do mapa correspondem na realidade através de uma fração. Por exemplo, 1 para 2.000. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 2.000 centímetros na realidade. Para a gente poder calcular, é muito mais fácil quando a gente utiliza unidades de medidas maiores. Então, nesse caso, eu consigo tranquilamente transformar para metros. Como é que eu faço para transformar para metros? É o mesmo processo, só que de trás para frente. Então, eu tenho 2.000, eu vou pegar o último número, que é 0, e vou colocar dentro da unidade de medida que eu estou, que é centímetros. A partir daí, eu vou colocando todos os números até chegar na unidade de medida que eu quero, que é metro. Nesse caso, eu vou colocar todos os números que sobraram dentro de metro. Então, no exemplo, 2.000 centímetros fica o mesmo que 20 metros. Uma curiosidade, a fração na escala numérica, em regra, ela está sempre representando em centímetros. Então, normalmente, eles nem indicam qual unidade de medida, porque automaticamente a gente sabe que está em centímetros. Quando ela representar em metros ou quilômetros, ela vai indicar. Então, olhou num teste, numa prova, ou num mapa mesmo, ali a escala numérica, sem indicação da unidade de medida utilizada, vocês já podem ter certeza que ela está em centímetros. Já a escala gráfica, ela é representada por meio de uma reta graduada em centímetros e ela vai indicar a relação entre as distâncias reais e as distâncias no mapa. No nosso exemplo, 1 centímetro no mapa corresponde a 5 quilômetros na realidade. Cuidado! Observem ali que ela está representando mais de 1 centímetro. Eu vou olhar sempre o primeiro centímetro. E lá no final ela vai indicar qual a unidade de medida utilizada. Normalmente utiliza quilômetro ou metro. Ela sempre vai indicar. Então, 1 centímetro é o mesmo que 5 quilômetros, 2 centímetros, 10 quilômetros, 3 centímetros, 15 quilômetros e assim por diante. Quando que eu tenho uma escala grande, quando que eu tenho uma escala média e quando que ela é pequena? Cuidado que essa parte da matéria é muito fácil de fazer confusão. A escala, ela tem diferentes tamanhos. Quanto maior o denominador da escala, menor será essa escala. Então, assim, quanto maior o número, menor a escala. Então, número grande, escala pequena. Número pequeno, escala grande. O que vai determinar se o número vai ser grande ou vai ser pequeno? É a quantidade de vezes que eu tenho que reduzir algum lugar na realidade para que ele caiba em uma folha de papel. Então, se eu representar o mapa mundi, por exemplo, eu tenho que reduzir ele muitas vezes para que ele caiba em uma folha de papel. Agora, se eu tiver que reduzir o bairro da minha escola, por exemplo, eu vou reduzir menos vezes. Eu consigo, inclusive, observar detalhes, eu consigo ver quais são os estabelecimentos comerciais próximos, quais são as ruas próximas. Então, para representar um mapa mundi, eu vou utilizar muitas vezes a redução do mundo na realidade para que ele caiba na folha de papel. Então, eu uso uma escala pequena, poucos detalhes. Para representar o bairro da minha escola, eu vou reduzir menos vezes. Então, eu tenho um maior número de detalhes e automaticamente eu tenho uma escala considerada grande. Só para contextualizar, no primeiro mapa eu tenho a escala de 1 para 1 milhão. Eu tive muita redução para conseguir representar o mapa político do Brasil. A única coisa que eu consigo identificar ali são os estados brasileiros.
Nesse outro mapa, eu tenho, então, uma redução de escala de 1 para 50 mil. Então, 1 centímetro no mapa representa 50 mil centímetros na realidade. Representa, então, a cidade de Ribeirão Preto. Então, eu tenho menos reduções do que o outro mapa. Automaticamente, eu consigo visualizar alguns detalhes a mais do que no outro mapa, que eu não consigo visualizar nada. Esse mapa de 1 para 50 mil é uma escala, então, considerada média. Então, aqui vocês têm uma tabela, né, que vai mostrar, então, a equivalência entre 1 centímetro no mapa e a equivalência do terreno. Então, ali a escala grande, no exemplo de 1 para 2.000 até 1 para 20 mil, a gente consegue visualizar os terrenos, as estradas, os viadutos. Então, essa escala é considerada grande. Já na escala média, ela é utilizada para representar áreas entre municípios, por exemplo. Então, ali, escalas entre 1 para 25 mil e 1 para 250 mil, está entre as escalas médias. Já a escala pequena, ela é utilizada para representar países, né? Então, eu tenho uma redução muito maior e muito menos detalhes. Então, ali no exemplo, 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão, é uma escala considerada pequena, embora o número seja grande. Tá, e vamos para a prática, então. Eu quero saber, em linha reta, qual a distância real entre dois pontos. Vou fazer uma viagem de avião para algum lugar, por exemplo. Eu quero ter uma ideia, uma noção de qual a distância da minha cidade até um outro local, um outro país, um outro estado, enfim. Então, o que que eu faço? Primeiro, eu vou identificar esses dois pontos no mapa, vou pegar uma régua e eu vou medir entre o ponto A até o ponto B, ou seja, entre um ponto que eu quero até outro que eu quero, qual a distância na régua. Fiquem atentos, porque muitas vezes, quando a gente mede com a régua, a gente vai ter ali alguns milímetros também, nem sempre é número cheio. O meu exemplo aqui, ele tem um número cheio, mas pode ser que dê 3,2, né? Então, tem sempre que considerar os milímetros, isso é sempre importante. Outra coisa que tem que observar, muita gente não sabe usar régua. A régua a gente não começa contando do 1. A maioria faz isso. A gente começa sempre contando do 0. Então, eu coloco ali a graduação da régua, o 0 no ponto A, e aí eu vou ver quantos centímetros vai dar lá no ponto B. Então, no meu exemplo, deu 7 centímetros de distância. Aí, o segundo ponto, eu vou olhar qual a escala do meu mapa. Nesse caso, tem a representação de uma escala gráfica. E ali me representa que cada centímetro do meu mapa corresponde a 3 quilômetros na realidade. Então, eu vou multiplicar os 7 vezes 3, eu tenho o equivalente a 21 quilômetros de distância entre o ponto A e o ponto B. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se tu ainda não te inscreveu, te inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram, no perfil do Adoro Geografia. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau!